Jornal da TV Onix. Oferecimento: Cuidar Saúde. Em 3 unidades. Cuidando de vidas todos os dias. Natal iluminado e premiado Assisc. A sorte te encontra aqui no Comércio de São Carlos. Estamos no dia de Natal. Natal é sempre uma data em que nós pensamos na esperança das pessoas, pensamos no nascimento de Jesus, que é o significado real desta data, e pensamos sobre como as pessoas nascem e às vezes renascem. Uma dessas pessoas marcou nossas vidas neste ano de 2025. Um colega de profissão, um colega da vida que teve um grave problema de saúde, mas que graças à sua força interna, graças à sua inteligência, graças ao seu poder de reação, permanece entre nós. E mais, vai voltar para os braços dos seus ouvintes, para o seu trabalho, agora no mês de janeiro. Eu falo de Valdir Penteado, que está aqui com a gente. Valdir, boa tarde. Agradeço demais a sua participação nesse Jornal da TV Onix especial de Natal. Quem agradece sou eu e parabéns aí pelo trabalho que você desenvolve, como sempre, né? Um grande profissional do jornalismo. E você disse tudo, é uma superação. O primeiro passo é a fé em Deus. E o segundo passo é você acreditar em você. Foram fatores preponderantes para que eu pudesse, né, estar aqui hoje, né? Eu diria para você, nasci de novo. Um AVC isquêmico e um hemorrágico. Ambos vieram juntos para me derrubar. Mas Deus disse que não, que eu deveria permanecer. 2% de sobrevivência, segundo os médicos, eu estava chegando a óbito. A equipe do Dr. Vitor Pugliese, a quem eu quero agradecer demais, doutora Milena, a todo o corpo clínico, todos, sem nenhuma exceção, sintam-se agradecidos por mim pelo momento que eu passei, porque eles, quando me viram num prêmio muito importante, que São Carlos, salvo me engano, entre os 4 melhores do Brasil, do estado de São Paulo, perdão, do Brasil entre o 10º e 13º, então eu me sinto, realmente, sinceramente, eu me sinto uma pessoa renovada no meu espírito e eu nasci de novo. Valdir, as pessoas te conhecem muito pelo seu trabalho no rádio, pelo seu trabalho já realizado também em televisão. O VP, o canhão do rádio. Quantos anos de profissão, Valdir? 35 anos. 35 anos. Eu comecei dia 24 de abril de 1990, como auxílio de plantão de Luiz Carlos Bortolani. Comecei a fazer entrevistas com o Estrela de Bela Vista, como repórter. E esses 35 anos de rádio, eu trabalhei em várias emissoras, inclusive da região, aqui em São Carlos, né? Uma cidade que eu escolhi para ser a minha eterna namorada, e namorada, que é São Carlos. 35 anos de trabalho. Sempre na atuação no ramo policial? Não, eu comecei como repórter esportivo, depois como narrador esportivo, trabalhei como apresentador, locutor animador, apresentador de músicas sertanejas, não é? E depois eu fui migrando para a parte da área policial. Aprendi muito com Itamar de Oliveira, saudoso Itamar de Oliveira, quem eu tenho, toda a família dele eu tenho um carinho muito grande, e pelo Itamar muita gratidão, embora não esteja mais entre nós. Antônio Carlos Tucura foi outra pessoa que marcou demais, me ensinou muito, o Tucura, Antônio Carlos da Silva Tucura, que também partiu dessa vida. Vamos falar um pouquinho então do problema, né? A partir de quando você iniciou essa nova caminhada na sua vida, eu acho que eu posso chamar assim, né? De uma nova caminhada da sua vida.
Você teve 2 AVCs, né? Um AVC hemorrágico e um AVC isquêmico. Tinha precedentes nisso na sua condição de saúde, Valdir? Olha, eu tinha uma arritmia cardíaca e eu não tinha conhecimento. Foi exatamente isso que aconteceu, sem o meu conhecimento de que eu tinha arritmia cardíaca, e depois acabou ocasionando no AVC. Nos AVCs, né? Porque foram 2, como bem disse você. Até então você não tinha conhecimento de uma pré-existência, de uma tendência a isso, nem de alguém da sua família que tivesse um problema semelhante. Olha, então você tocou num ponto importante. Hoje eu descobri que é hereditário. A minha irmã, ela tinha feito até alguns meses antes de mim e deu que ela tinha arritmia. E o médico, qual ela foi, a orientou para pedir a mim e a minha irmã, minha outra irmã, para que fizéssemos aí um check-up, né? E eu, sinceramente, ignorei. Se eu tivesse ido, me prevenido, eu não teria acontecido nada do que aconteceu comigo. E aí, como então, é que... perdão, é hereditário. 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 E essa arritmia, salvo me engano, é uma arritmia que não tem como, né, você mudar a não ser tomando medicamento, né? Ou seja, porque é aquilo que vem de família, é hereditário, né? Então, é isso que eu digo. Então, portanto, as pessoas devem sempre se prevenir. E eu sempre digo, eu sou muito teimoso, ou era muito teimoso, né? Quando se trata de falar, Valdir, vai checar isso, vai ao médico. Eu falava, não, aqui não precisa, aqui é Aroeira, sabe aquela coisa toda? Sabe, eu não sei se era muita confiança que eu tinha na minha saúde, né? Mas chega um momento que a gente tem que baixar a bola e fazer o que Deus pede, né? É isso. No dia 23 de julho de 2025, agora desse ano, você então teve esse problema mais agudo, né? O problema de saúde mais agudo que você teve na sua vida até então, não é, Valdir? Quais foram os primeiros sintomas? O que é que aconteceu, que você se lembra que aconteceu naquele dia 23? Então, Ney Santos, aquele dia 23 eu estava na loja de um amigo meu, uma pessoa de com quem eu tenho um contato muito, eu diria, amigável, né? Uma pessoa incrível, fantástica. Estava na loja dele, de repente, conversando, eu comecei a sentir uma tontura muito forte. Imagine vocês que nos assistem, e você, Ney, imagine você numa roda gigante, num dango, né? Sabe aquela sensação de tontura, mas muita exagerada. E comecei a vomitar, né? Desculpem aí, os telespectadores, comecei a vomitar e até pedi para o meu amigo, falei para ele, dá uma sacola, por favor, que eu não quero sujar o chão aqui. O que você tem? Eu falei, acho que é o problema do fígado. E girando tudo, eu falei, meu fígado atacou, não sei o que eu comi que atacou meu fígado. Então eu fiquei, isso eram por volta de 11h30 da manhã. Eu ainda tinha cumprido uma missão na rodovia Washington Luiz, ali na região de Ibaté, onde um caminhão acabou pegando fogo, caminhão carregado salvo me engano, de ração, coisa do tipo, né? E eu estive lá, fiz a ocorrência, peguei um trânsito danado, não sei se foi isso, né? Porque a gente fica muito estressado, né? Mas aí eu voltei para ir à loja, né? Batendo papo, tomando café, tudo. E foi isso que acabou acontecendo, né? Nesse dia 23 de julho de 2025, onde por volta das 11 horas. Só que eu relutei, eu disse, não avisa minha mãe, não avisa minha esposa, não avisa ninguém, não avisa minha irmã, e eu não quero. E o meu amigo falou, Valdir, precisa chamar o SAMU. Eu falei, não chame, por favor, eu estou te pedindo, pelo amor de Deus, não chame. Como eu estou narrando para você, Ney, para os telespectadores, exatamente assim que eu agi, se eu me lembro, né? E ele, aquela coisa, amigo é amigo, né? Até debaixo d'água, né? Então, aí ele disse assim, mas eu vou te levar então
no pronto-socorro, algum lugar, no PS. Essa foi a primeira reação das pessoas que estavam com você, Isso. de levá-lo até uma unidade de atendimento médico. E elas fizeram algum procedimento? Como é que elas entenderam que o assunto era grave, Valdir? Então, eu me deitei no sofá, que ele tem loja, tem anexo à casa dele aos fundos. Eu me deitei no sofá, só que eu não conseguia, eu urinava muito e vomitava muito, né? Eu estava com muita tontura. Uma senhora, vou citar o nome dela aqui, Dona Meire, uma profissional da saúde, uma enfermeira muito experiente, foi chamada pelo meu amigo a chamou, chegou lá, ela mediu minha pressão, estava com 24 a pressão, não me lembro a outra, mas era 24. Então ela falou, meu Deus do céu, você deve estar tendo um AVC. E eu não queria ver, eu falei, não, eu comi alguma coisa, eita, não, chama o SAMU. Eu falei, não chama, por favor, não chama, né? Bom, resumindo, aí, escondidinho, o amigo saiu, disfarçado, chamou a Ana Dias, que chegou lá e, não, você vai, aquela coisa, né? Pessoa de atitude, né? Uhum. Então ela ligou para o SAMU, faltava 25 para 7 ou para as 8, eu não estou bem lembrado, da noite. Eu fiquei todo aquele período... Desde 11h30 da manhã até quase 8 horas da noite você ficou nesse estado. Perfeito. O SAMU me buscou, eu disse, eu não quero sair na maca, teimoso, né? Estão vendo vocês. Eu não quero sair na maca. Eu fui andando escorado por eles, pelos socorristas do SAMU, me lembro ainda, o Vanderlei Mello, a quem eu quero agradecer muito, ele, o colega que estava trabalhando, não me lembro o nome dele, né? Fui muito bem atendido, me levou para a UPA do Santa Felícia, e lá eu não sei se eles conseguiram e perceberam que eu estava com AVC, né? Porque demorou um pouco para eu ser transferido para a Santa Casa. Uhum. De qualquer forma, eu fui muito bem atendido lá na UPA do Santa Felícia, e depois, um dia depois, eu fui levado para a Santa Casa, já na unidade de terapia intensiva, UTI, onde eu fiquei entubado cerca de 20 dias. Nesse período? Inconsciente. Nesse período você ficou acordado, você estava consciente, estava entendendo o que estava acontecendo? Não, eu estava totalmente inconsciente. Totalmente. Desde a chegada na UPA do Santa Felícia até o atendimento na Santa Casa? Eu me lembro só da chegada na UPA, que eu até caí, não por culpa dos profissionais que são de excelência, pela minha teimosia. Porque eu queria ir ao banheiro e ele disse, eu levo o senhor, eu disse, deixa que eu vou sozinho. Só que as minhas pernas, eu não tinha o controle sobre elas. Eu caí, né? Acabei lesionando o nariz, mas por culpa minha, teimosia minha, né? E eles ficaram, evidente, muito preocupados, chateados, né? E a partir daí eu fui estou contando na íntegra, tudo como verdadeiramente aconteceu. Até aí eu me lembro, depois eu não me lembro mais nada. E quando você recobrou a consciência, Valdir, quais foram as primeiras atitudes, as primeiras pessoas que você viu quando voltou, né, desse sono, voltou dessa falta de consciência? Como é que foi isso? Então, eu voltei depois da cirurgia, né? Vocês estão vendo aí na minha cabeça, eu fiz uma cirurgia aqui, né, no cérebro, a cirurgia foi no cérebro, e também com dreno para tirar aquele líquido que tinha, né? Sem a cirurgia você talvez não sobrevivesse. Não iria sobreviver, porque o médico, ele teria dito assim para Ana Dias, que é a pessoa que estava me acompanhando, né, ao meu lado lá, disse assim, avisa a família porque o paciente está evoluindo para óbito. É o que foi falado, né, pelo médico. E entrou desespero, Ana entrou desespero, não sabia como fazer. Ele falou assim, olha, nós vamos tentar uma outra medicação, mas ele de 1 a 2% para sobreviver e de 5 a 10% para
vegetar, viver e vegetar. Era essa a previsão. Então, foi isso que aconteceu. E eu, sinceramente, eu me lembro depois da anestesia, depois de todo o processo, né? Eu fui retomando lentamente, né? Pediam para que eu mexesse. É isso que eu ia te perguntar agora. Como é que foi esse processo de retomada? Você sentiu que você estava se recuperando? A partir daí, isso te deu mais força para buscar uma recuperação, para falar para você mesmo, olha, eu preciso sair dessa situação? Sim, eu vi a motivação nas pessoas que foram me visitar. Minha mãe, minhas irmãs, minha filha, né? A própria Ana Dias sempre me dando um respaldo muito grande, né? Os meus cunhados, minha sobrinha, meu sobrinho. Enfim, eu estou citando assim porque a família é muito importante nesse momento. E o médico disse para que as pessoas conversassem comigo normalmente, né, para que brincasse comigo, falasse, como, agora você vai gostar, como o Corinthians, na época, o Corinthians ganhou do meu Palmeiras, uma das médicas era corintiana e conhece futebol. Ela brincou comigo, falou assim, poxa vida, o seu time, hein, Valdir, não conseguiu ganhar do meu, né? E a Ana Dias, que é corintiana, também começou a falar, isso eu me lembro, eu comecei a evoluir. E ele falou, continua. E isso, quem me contou foi a Ana, né? Aí eu senti que comecei a evoluir, né? Comecei a agitar, falei, é bom ele ficar agitado, né? Tá. E aí eu comecei a me recuperar. Certo. Comecei a me recuperar, comecei a mexer as mãos, os pés. Isso foi uma vitória. Porque eu fiquei dormindo, acho que durante uns 10 dias, salvo me engano, né? Oficial! Começou o Natal iluminado e premiado Assisc. A campanha que pode levar você a um carro 0 km. A cada R$150 em compras nas lojas participantes, você recebe um cupom. Cadastre o cupom fiscal no aplicativo Assisc São Carlos e participe. Natal iluminado e premiado Assisc. A sorte te encontra aqui no Comércio de São Carlos. Networking. Isso é BNI. Relacionamento. Isso é BNI. Oportunidades. Isso é BNI. BNI, a maior organização de networking do mundo. Seja membro BNI. A Pitty Contabilidade tem uma equipe preparada para oferecer às suas empresas as melhores soluções. Vença os desafios do dia a dia com a Pitty Contabilidade. 3371-2022. É demais! É a loja da família toda. Aqui você encontra moda feminina, masculina e esportiva com peças do P ao Plus. Tem também moda infantil e juvenil, cama, mesa e banho e uma variedade incrível de calçados, viu, gente? E o menor, gente, com cartão é demais, você paga tudo em até 10 vezes sem juros. Sempre é demais! Sua casa está segura o suficiente? A linha Engeforte 8000 é ideal para a segurança de residências e comércios, graças ao seu sistema de monitoramento inteligente e resposta imediata. Tenha mais tranquilidade no dia a dia com a Engeforte e proteja o que é seu com um toque no app. Depois da cirurgia, você ficou internado por quanto tempo aí? Depois da cirurgia eu fiquei internado, no total foram 30 dias que eu fiquei internado, de 25 a 30 dias. Eu sinceramente não marquei muito bem, mas 20 dias com certeza na UTI. Acho que foram 30 dias e aí eu fui para o quarto. Fiquei uma semana no quarto, aí depois, diante de toda a situação, eu senti o carinho das pessoas também, né? Das pessoas que trabalhavam, estavam se dedicando a mim e a outros pacientes, né? Muitas vezes as pessoas falam assim, olha, é porque o Valdir Penteado
é uma pessoa pública, muito conhecida, muito querida. Não, eles tratam todo mundo igual. Isso eu achei muito bonito na Santa Casa, né? E eu quero agradecer o Bezinho também, pelo respaldo, o grande Bezinho, todos da Santa Casa de São Carlos, que é uma grande referência para qualquer país do mundo. Você é um apaixonado pela sua profissão, a gente sabe disso, e uma das cenas mais marcantes para mim desse período, Valdir, quem te acompanha nas redes sociais, quem acompanha a Ana nas redes sociais também, viu aquele momento em que você estava na cadeira de rodas e recebeu a visita de um policial. Dava para ver nos seus olhos, né, o brilho, né, daquilo. Olha, é minha meta voltar a estar com essa pessoa, voltar a cobrir um plantão policial. Era isso que você sentiu naquele momento, Valdir? Olha, é interessante dizer que você, como um grande jornalista, tem realmente uma visão real. É isso mesmo que eu imaginei. Porque eles, aliás, eu fui, já vou denunciar aqui, eu fui enganado. Eu fui enganado, estava no quarto, fui enganado. A enfermeira e a Ana disseram assim: olha, Valdir, vamos tomar um arzinho lá fora no jardim, né? Aqui está muito abafado, essa coisa toda, vamos ver um pouquinho o ar. Eu falei, tá bom, vamos. Chegando lá, estava a equipe de força tática, né? Com quem eu tenho um carinho muito grande com todos eles, né? Me desculpem, mas é muita emoção. Ali eu senti que eu deveria me dedicar ainda mais. Eu deveria me dedicar ainda mais, né, com toda a situação. E me dedicar para o que fosse possível, né? Eu precisava viver, né? Viver. Porque eu senti que naquele momento a minha pessoa, eles choraram também, alguns deles choraram, não suportaram, né? Porque eu estava numa cadeira de rodas. E nessa cadeira de rodas, eu queria me levantar, mas eu não conseguia, não tinha como. As minhas pernas estavam muito fracas, né? Depois de toda a situação, depois de tudo que aconteceu. Mas foi um grande incentivo para mim. Eu sou apaixonado pelo rádio, né? Você sabe muito bem disso. Para quem não sabe, se o Ney permite, o Ney foi uma das pessoas que me conduziu sempre em off. Eu precisava de algumas dicas. Ele trabalhava na Intersom FM, certo? E eu conheço muito o pai dele, trabalhei com o pai dele, eu estava iniciando no rádio, né? Enfim, mas é isso, o rádio é uma paixão muito grande, né? Um amor muito grande. E os meus ouvintes querendo saber como eu estava. Eu, sinceramente, eu não tinha a dimensão do carinho que as pessoas tinham por mim. Sinceramente, eu achei que não era tanto assim, mas hoje eu vejo o carinho e o amor que as pessoas têm por mim. Muitas. Praticamente de agosto para cá, setembro, né, comecinho de setembro para cá, é o seu período de recuperação efetiva, sim, né, Valdir? Como é que tem sido sua vida de setembro para cá? Olha, eu fui fazer fisioterapia na USE, da Universidade Federal de São Carlos, onde eu fui muito bem tratado. Eu cheguei lá na cadeira de rodas. Foram 3 dias, eu já comecei a andar, a caminhar. Aí, leva na sala a cadeira de rodas ou não? Eu disse, não, eu quero ir andando. A Ana Dias de um lado, a enfermeira, a fisioterapeuta do outro, caminhando comigo nos corredores até chegar na sala da fisioterapia, né, para eu iniciar lá, fazer todo o processo. E foram 14 sessões, posso dizer, eu já estava andando. Todos lá também se admiraram, né? Aí quando eu recebi a primeira alta da fisioterapia neurológica, a minha Lauriana, a fisioterapeuta, residente, né? Está se formando aí, uma grande profissional, com certeza será, né? E demonstrou isso. Ela disse, o senhor está de alta, mas não sou eu que estou dando alta para o senhor, não, é o senhor mesmo. Então eu fiquei muito feliz. Continuo fazendo agora outras sessões, porque
o cerebelo, o nosso cérebro, né? Ele me dava muita tontura. Hoje já não está dando mais, graças a Deus, mas graças ao trabalho da USE, dos grandes profissionais da Universidade Federal de São Carlos. Eles trabalham com muito carinho com todo mundo. E lá eu voltei a confiar nos meus passos. Você volta para o rádio dia 5 de janeiro, né? Isso já está nas suas redes sociais, inclusive. Qual é a mensagem que você deixaria para as pessoas que têm uma grande dificuldade na vida? A sua dificuldade foi muito grande, não é, Valdir? Você esteve entre a vida e a morte e conseguiu renascer. Qual é a mensagem que você acha que deveria ficar para as pessoas, ainda mais numa data como essa no Natal? Olha, você nunca deve desistir de nenhum sonho, principalmente o sonho da vida, de viver. E você, antes do sonho, deve ter fé em Deus, deve acreditar que Deus, Ele faz o milagre acontecer, mas tem que ter fé. E também ter boas condutas, tratando bem as pessoas com carinho, podendo ajudá-las quando puder. Essa é a mensagem, e muita fé e acreditar. E se cercar de pessoas que te amam verdadeiramente, sabe? Porque no momento difícil, muitas que você achavam que gostavam de você, elas saem de perto, vão embora e te abandonam e deixam. Mas aquelas que verdadeiramente te amam, essa sim, ela continua com você e te ajudando, né, a sobreviver. E eu sou uma prova viva do milagre de Deus. Agradeço a todos, aproveitando a audiência, todos essa oração, as orações de todos vocês. Valdir, muito obrigado pela essa lição de vida que você nos dá, por essa mensagem tão bonita que você dá ao nosso ouvinte, ao nosso telespectador aqui da TV Onix, numa data como essa de Natal, em que as pessoas reúnem as famílias exatamente para celebrar a vida de Deus, a vida de Jesus, né? E você é um exemplo vivo de que nós devemos sempre celebrar a vida, que é um dom que Deus nos deu e que nós devemos conservar ao máximo. Muito obrigado, viu? Eu é quem agradeço pela oportunidade e desejar a todos, além do Feliz Natal repleto de muita luz, muito amor, muita saúde, um ano novo que seja realizador para todos nós, 2026. Um abraço, muito obrigado a você, Ney. Parabenizar você, a redundância, né? Você é um grande profissional, junto com toda a sua equipe, o Ferreira, esse menino se destacando muito na TV também. Enfim, a toda a equipe, eu, Serginho Candiano, a Alessandra Candiano, eu tenho raízes também aqui nesse canal. Eu trabalhei aqui a partir de 2009 até 2016. Tive uma parada, voltei, mas esse canal eu tenho um carinho muito grande. Muito obrigado, fico lisonjeado em poder trazer aqui a minha história, e é uma história de vida bonita. Eu tenho orgulho de mim, tenho orgulho das pessoas que acreditam em mim. Quero agradecer à Rádio São Carlos, o Marcos Santos, o Jean Cássio Rossi, a direção da emissora, que acreditou em mim, na minha recuperação. Não me abandonaram nunca. Estiveram comigo, sempre me apoiando de todas as formas que você imagina. E as pessoas que me oraram por mim, muito obrigado. É só gratidão, gratidão pura de todo o meu coração. A todos vocês, também pela Vaquinha Online, me ajudou demais, para que eu pudesse, pagar os médicos particulares, fazer exames, né? Porque o SUS, ele é muito bom, excelente. Mas quando a gente começa a precisar fazer o tratamento, aí a gente começa a ver que é muito difícil, né? Então eu agradeço imensamente a todos. Obrigado, Valdir. Um abraço. Feliz Natal para você. Feliz para você também e para todos. E para você, telespectador da TV Onix, também um Feliz Natal e obrigado pela audiência.
Jornal da TV Onix. Oferecimento: Cuidar Saúde. Em 3 unidades. Cuidando de vidas todos os dias. Natal iluminado e premiado Assisc. A sorte te encontra aqui no Comércio de São Carlos.